Chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado está o meu irmão e agro-host Ismael Andrade, pra gente dar início ao episódio 76. Simbora, maninho? Simbora, meu irmão. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Então, episódio de número 76 e um tema super importante, super relevante, né? Na agricultura moderna, essa nova agricultura, né? Que é multiplicação biológica on-farm. E para a gente tratar sobre esse assunto, está aqui conosco nos estúdios Roots, Leslie Franco, e ele que é engenheiro agrônomo, consultor especialista em algodão, sócio proprietário da Exclusiva Bio, especialista em multiplicação biológica on-farm. Seja muito bem-vindo, viu, Franco? Muito obrigado aí pelo convite aí. Estamos aqui para tentar esclarecer um pouco as dúvidas aí do nosso público aí. Bacana, muito bom. E tá aqui ao lado do Leslie Franco, ele que é o Clisman Vaz, microbiologista, consultor de controle de qualidade na Exclusiva Bio, né? É a mesma empresa do Leslie Franco, empresa especializada em multiplicação biológica on-farm. Seja muito bem-vindo ao Roots, Clisman. Muito obrigado, Douglas, Ismael, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse de número 76, né? Para a gente estar apresentando hoje sobre o on-farm, tirar as dúvidas do pessoal. Muito obrigado. Maravilha, obrigado a você. E antes de iniciarmos esse bate-papo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai render muito assunto relevante, importante, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto, né, meu irmão? Com certeza. Quero agradecer aqui as empresas que possibilitam o Roots chegar para você, seja no seu telefone, seja na sua televisão, ou seja em áudio, né? Nas mais diversas plataformas aí. Os nossos parceiros. Exatamente. Faelo Filmes, Pneus União, Firestone AG, Sebrae Minas, Cultura Agromais, Baú e Anatomic Gel, nossos sinceros agradecimentos. Muito bom, maravilha. Obrigado, já a gente vai falar um pouquinho de cada um, né, maninho? Exatamente. Muito bom, Clisman, muito bom, Franco. Obrigado por vocês terem aceitado o convite da gente bater esse papo. Espero que a gente possa contribuir para o nosso agro, contribuir de maneira genuína, com bastante informação relevante. Esse cenário, né, de produtos biológicos, esse cenário que tanto cresce nos últimos anos, um cenário de inovação, um cenário de sustentabilidade. A gente já teve a oportunidade aqui no Roots de falar por diversas vezes sobre esse cenário de produto biológico, mas até hoje a gente recebeu aqui profissionais e empresários da indústria de produtos acabados. E é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o cenário de multiplicação biológica on-farm, que é essa nova vertente dos produtos biológicos. E eu já, de cara, quero que vocês expliquem para nós um pouquinho do conceito. Clisman, o que é a multiplicação biológica on-farm? Quando é que ela surgiu? Para que ela existe? Né? Então, assim, de uma forma bem simples, para esclarecer ao pessoal, né? O on-farm é o termo em inglês na fazenda, traduzindo em português. Então seria produzir os micro-organismos na fazenda, né, de uma forma simples. Isso surgiu lá em 2012, vamos pensar naquela época da Licoverpa, né? Quando surtou a Licoverpa. Quando surtou a Licoverpa, os produtores na Bahia e na região do Mato Grosso estavam produzindo, misturando BT em uma cauda para estar aplicando, fazendo esse controle biológico. Desde lá surgiu essa vertente, está produzindo na fazenda. E é um mercado novo, é uma metodologia nova que está surgindo, que os produtores estão olhando, estão pesquisando, ainda é uma novidade para muitos, mas esse trabalho vem em construção. Então é um trabalho de produção na fazenda. O produtor vai estar produzindo os micro-organismos para o seu controle biológico na fazenda. Maravilha, se a gente puder dar até um passinho um pouquinho para trás, porque como a gente vive esse mundo, né, eu também tenho a grata satisfação de estar nesse movimento aí também há diversos anos, movimento acompanhando os produtos biológicos, acompanhando o movimento on-farm também. O produto, vamos dar um passo um pouco para trás, o Clisman, para falar o conceito de produto biológico, né? O que é um produto biológico e para que serve o produto biológico, depois a gente conceitua dentro desse universo o on-farm. Né, claro, então o produto biológico é um produto que ele vem de uso de produção de um micro-organismo, seja um fungo, uma bactéria, né, pensando em micros, né, ele tem como principal ativo o controle desse produto sobre alguma doença, sobre um patógeno, sobre alguma
Vamos dar exemplo, fusário, sobre algum inseticida, tratando aqui com o Franco, né, sobre o bicudo do algodão. Então, Aí é desafio, hein, Franco? Aí é muito desafio. Né? Então, um produto comercial biológico seria isso, a produção de um produto à base de um micro-organismo. Né? Maravilha. Ele fala que o ativo desses produtos é o próprio micro-organismo que é utilizado na lavoura como um produto benéfico que vai atuar contra os fitopatógenos, né? Exatamente. Não só fitopatógenos, como inseticidas também, em legal. conjunto com o químico. Então é muito importante que é um trabalho em conjunto, não isolado. Maravilha. Ô Franco, dentro desse universo, você que vem de diversos anos como referência em consultoria de algodão, como é que esse universo veio como é que esse universo do biológico, da produção on-farm apareceu dentro da sua vida, te teve a oportunidade de você também empreender nessa área? Eu sei como consultor de diversos anos aí, numa cultura de dificuldade técnica extrema, né? Conta um pouquinho da sua história aí, intercalando com esse movimento biológico também. Então, Douglas, o controle biológico, ele já está na minha vida há muitos anos. Eu acredito que desde 2002, se eu não me engano, foi onde nós iniciamos os primeiros trabalhos, né? Que naquela época praticamente não se existia controle biológico. E devido ao aumento constante de inóculos, de patógenos no solo, né? Passou-se a ter um sério problema Resistências de também, resistências, né? Tolerância aos inseticidas, aos fungicidas, aos herbicidas até, como nós estamos vivendo isso aí hoje. Então, houve uma necessidade de você ter um outro mecanismo de ação de controle. É muito bacana você falar isso, até pegando esse gancho, Franco. Eu estou na área tem 15 anos, você tem muito mais experiência que eu, o Douglas um pouco, 13 anos, né? Mas a gente presenciou por diversas vezes grandes empresas do mercado de defensivos, né, lançavam produto extremamente eficiente no campo, dava 3 anos, 4 anos, a eficiência baixava consideravelmente, né? Aí tinha que lançar outra molécula e outra empresa lançava, então esse é o movimento que sempre existiu, né? Dinâmica, né? Um produto químico extremamente eficiente que tem uma vida curta no campo, né, Franco? Exatamente, porque esses produtos passaram a ser utilizados de forma indiscriminada, né? Porque se fazia aplicação, inicialmente já tinha um controle. Passava a ter resistência, iniciava um processo sem volta. E com aplicações, com doses cada vez mais altas e com intervalo de aplicações cada vez menor. Então, nós chegamos a um ponto que achávamos que não tínhamos mais saída. Então, os produtos biológicos, eles vieram para sanar esse problema, né? Para fazer com que os químicos eles pudessem ter uma vida mais longa também, que você não utilizasse doses tão altas e cargas desses pesticidas constantemente e de forma indiscriminada. Então, hoje, nós sentimos o seguinte, que aquelas antigas moléculas que já não funcionavam mais, com a utilização dos produtos biológicos, elas passaram a ter uma efetividade melhor. Ao contrário que todos imaginavam. Né? Eu digo sempre, produto biológico é uma quebra de paradigma. Né? É uma abundância de conceito que o produtor tem que ter dentro da propriedade dele. Ele tem que mudar a forma de trabalhar. Porque todos nós que trabalhamos na área de extensão, de assistência, de consultoria, nós ficamos, vamos dizer, viciados. Né? Eu tinha uma praga, eu tinha uma doença, e nós pegávamos os produtos que tinham e cada vez mais aplicando de forma indiscriminada, consecutivamente. Quando nós vimos o preço estava de uma forma que não teria como se pagar, os custos altíssimos, né? E se tornava inviável a cultura. Tanto que em algumas regiões o feijão se tornou inviável. O plantio do feijão devido a uma doença que todos conhecem, que é a esclerotínia. E que ela foi sanada, que foi o grande negócio do biológico, que foi o tricoderma, que veio reestabelecer e reequilibrar e diminuir o inóculo dessa doença que permitiu que retomasse os plantios nessas regiões. Legal, bacana. Maravilha. E é interessante quando você fala, ô Franco, e
E a primeira grande quebra de paradigma é achar que o time que trabalha produto biológico é contra os químicos. Quando Exatamente. você fala de sinergismo, de um potencializar o outro, de um poder auxiliar o outro, eu percebo que a sua visão de trabalho está muito linkada a entender os funcionamentos e trabalhar com sinergismo e não abolir o uso de um, achar milagre em uso de outro. Fala um pouquinho desse cenário. Quando surgiu, né, e os produtores começaram a utilizar esses produtos, as grandes empresas multinacionais de químicos ficaram muito preocupadas. Como que nós vamos fazer agora? Vai tomar o lugar do químico? Não vai. Hoje, eles já enxergaram o contrário. O que nós percebemos hoje, que essas grandes trades aí, né, essas grandes empresas, elas estão justamente trabalhando a favor do controle biológico, porque eles finalmente enxergaram que o sinergismo entre os produtos é que vai dar uma vida longa para esses produtos que eles vêm fazendo esse investimento tão alto. Maravilha, trabalhar. E a gente percebe também essas grandes empresas, inclusive, investindo, né, nessas novas tecnologias também, né? Não só no discurso, mas também de maneira efetiva, desenvolvendo moléculas, desenvolvendo linhas de produtos biológicos. Sim. Tá tendo o crescimento dessa indústria, ele é gigantesco também, né, Clisman? Não, é um mercado que está crescendo muito, né? A cada semana que nós olhamos aí nos resultados de pesquisa, a Embrapa lançando um novo produto, um pesquisador, né, lançando uma nova bactéria, um novo micro-organismo para um novo controle biológico de uma determinada cultura que ainda não tinha, né? Então, assim, é um mercado que está crescendo muito. E até essas empresas que o Franco falou já estão enxergando isso, né, como uma possibilidade de mercado mesmo. Então, é muito importante. Franco, você falou lá atrás, em que ano mais ou menos que você começou a usar os biológicos na fazenda lá? Então, nunca me esqueço. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos. Nós tínhamos muito problema com o patógeno de solo, o fusário, a zooxantônia, esclerotínia. Estava assim, naquele momento, estava quase que inviável o plantio. Os custos muito altos. Então, em 2002, nós tivemos a oportunidade de uma empresa... 2002? 2002. Né? E em 2002, tivemos a oportunidade que uma empresa de São Paulo, né? Não vou nem citar o nome aqui, de Piracicaba, e nós fizemos uma parceria com eles e iniciamos um trabalho pontual numa área polo. E nós De tricoderma na época? De tricoderma. Era o tricoderma. Então a gente está falando de 20 anos atrás. Era um produto já acabado, né? Era um produto acabado. Um formulado, um produto comercial. Então a correlação que eu quero fazer é o seguinte. Há 20 anos atrás começavam os movimentos de produtos biológicos acabados em lavouras. E esse movimento cresceu, né? Visto os resultados, visto o reequilíbrio dos sistemas, do sistema produtivo, né? E as empresas de defensivo, no primeiro momento, opa, o que está acontecendo, né? Foi um choque. Meu market share, aí aos poucos, ao passar dos anos, e a realidade que nós temos hoje, né? As empresas entenderam, empresas de defensivo investindo... inclusive em biológicos, às vezes até algumas empresas comprando empresas, colocando no portfólio. E agora tem um movimento do on-farm, onde as empresas de produto acabado estão falando assim, opa, o que esse povo está querendo? Então acho que seria interessante a gente já entrar aí, porque a multiplicação on-farm é diferente do biológico acabado em termos de aplicabilidade no campo, né? De conceituação no campo. Mas os resultados, a gente entende que a gente está falando da mesma coisa, né? Não, exatamente. Você quer pontuar, Franco? Não, assim, o que nós passamos a enxergar a partir desse período, né? Que realmente foi uma eficácia nessas aplicações e passamos a ter uma melhoria na produtividade, né? Então, a partir daí, nós enxergamos que o caminho era esse. Mas como os custos ainda eram altos para se multiplicar, para se adquirir, as biofábricas eram muito distantes, né? A logística não era muito boa, e os próprios produtores, eles sempre tinham muito receio, não sei se é um preconceito, ou porque aprenderam a fazer assim. Porque nós acabamos na vida que nós aprendemos a fazer algo desde que nós nos formamos,
e que foi imposto para nós daquela forma. É assim que funciona. Então, eu acho que o que um produtor ele tem que pensar é que não é dessa forma que foi imposto pelas grandes empresas e que existe outra forma de se fazer agricultura, né? Então, nós temos uma agricultura que ela hoje é mais sustentável. Com certeza. Com a redução de custo, né? Com a diminuição desses químicos que estão aí. Então, nós estamos favorecendo inúmeras atividades dentro do processo produtivo que está trazendo isso, resultado em produtividade e redução de custo. Que esse é o grande objetivo do on-farm. Seria justamente isso. Redução de custo e aumento de produtividade. Fazer com que a planta ela se desenvolva por si mesma. Você oferecendo ferramentas para que ela tenha uma melhor tolerância, uma melhor resistência a pragas e doenças. Ela criando em si mesmo, seria como você está desenvolvendo anticorpos dentro de você, né? E assim é o que nós fazemos e damos condição para a planta, para que ela também consiga ser mais tolerante e que esses produtos venham a ter mais eficiência. O Douglas está mais preparado que eu, às vezes, até para conduzir em termos de perguntas aqui, mas eu queria perguntar para você, Clisma. Está indo muito bem. O primeiro movimento de biológicos, pelo que eu estou entendendo, foi um movimento de indústrias pequenas, de indústrias há cerca de 20 anos atrás, né, 2 décadas, com produtos acabados. Em que momento a agricultura brasileira começou a conhecer o movimento on-farm? O movimento on-farm, vamos falando assim, começou a partir de 2012. Mas acho que em 2015, esse cenário... Então a gente está falando 10 anos depois do início do trabalho, né? Uhum. O que foi esse cenário on-farm? Aqueles produtores que enxergaram a ferramenta biológico como importante para o seu manejo na fazenda, eles pensaram o seguinte: opa, eu vou tentar produzir e reduzir custos para eu ter possibilidade de aplicar mais micro-organismos, né? Fazer esse controle biológico mais efetivo. Uhum. Né? Então, surgiu essa ideia. Mas ela surgiu lá atrás sem ninguém dando um suporte. Sem profissionalismo. Profissionalismo. Muito que agora eu vou falar que o pessoal, muita gente conhece, que a maioria conhece, é o famoso caixa d'água. Né? Uhum. Que surgiu lá atrás. O que era essa caixa d'água? O produtor colocava uma caixa d'água aberta debaixo de um galpão, né, com um sistema de aeração ali, com um meio de cultura à base de fubá, farinha, melaço de cana, açúcar, e colocava ali um micro-organismo através de um próprio comercial. Ele colocava lá naquele tanque e deixava ali misturando e achava que assim a mágica acontecia, né? Que ali da onde eu tinha só 5 litros, eu vou ter 1000 litros, por exemplo. Esse movimento aí, quando você fala fubá, açúcar, esse movimento ele começou com alguém que conhecia do processo de produção. Sim. Né? Porque aqui a gente está falando de alimentos energéticos que promovem a reprodução, seria isso? Sim. A base de carboidrato. Isso, a base de carboidrato, né? Alguma pessoa orientou, algum técnico, né? Alguém deu essa luz, esse caminho, e de produtor para produtor que vai comentando... Começou um start. O trem estourou. Né? Estourou lá atrás esse trabalho. Mas hoje a gente já está profissionalizando, né? Vamos falar mais para frente sobre isso também. É uma ideia que a gente já está tornando o produtor indústria. E sempre, pelo que eu estou entendendo, que sempre houve boas intenções, né? Por mais que o termo caixa d'água, sempre houve boas intenções. E essas intenções, elas foram profissionalizando até chegar no contexto atual, que a gente vai discutir bastante aqui ainda, né, meu irmão? Eu acho que assim, é importante, interessante pontuar, assim, dentro desse cenário, que eu também tive a oportunidade de vivenciar na prática, é que a ideia sempre foi produzir um produto para auxiliar no manejo de pragas e doenças. Sim. Começou-se com BT, que é uma bactéria que controla a lagarta. De lá para cá, entendeu-se que basicamente todas as bactérias de produtos biológicos eram passíveis de multiplicação. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre on-farm, sempre tenho a oportunidade de conversar, a multiplicação bacteriana, ela é o conceito ele é muito simples. E é basicamente lembrar da mãe da gente fazendo coalhada. É o leite, ela coloca uma isca, que nada mais é do que bactéria, e no outro dia, depois de 24, 48 horas, a coalhada está formada. Então, basicamente, o que aconteceu ali foi uma multiplicação bacteriana.
O que difere uma coalhada de excepcional qualidade e gostosa para uma coalhada azeda e ruim é o asseio, a asepsia, os insumos utilizados. Então, essa metáfora transportando para a multiplicação biológica on-farm, fica muito simples e palatável de todo mundo entender de que a multiplicação bacteriana, produzir-se o micro-organismo na fazenda, de nada tem segredo do ponto de vista de materiais e métodos. Podemos dizer, então, que as primeiras multiplicações há 10 anos atrás, vou falar primeiro, as primeiras multiplicações de forma mediana, a gente não sabe exatamente, né? Mas mais ou menos uma década atrás que começou essas multiplicações, foi em termos mais arcaicos, né? Extremamente artesanais, então, a gente está fazendo a correlação de uma coalhada que foi feita, mas ela está azeda porque não teve os princípios ali. Nem sempre azeda. Mesmo sempre. Lá atrás, de maneira artesanal, muita gente teve sucesso. E foi importante esses sucessos particulares e peculiares, né, Clisma? Para o movimento seguir. Para acontecer o movimento. Vamos trazer, e eu queria que você já trouxesse a correlação. Você explicou sobre caixa d'água, sobre o início, a gente falou um pouquinho sobre de maneira artesanal. Já passa esses 10 anos e atualiza como está hoje o cenário para entender como isso evoluiu, o cenário, empresas, máquinas. Até antes de nós passarmos um pouco à frente, eu vou um pouco para trás. Vai lá. Um pouco para trás. Eu sou um pouco mais velho que a turma. Você que manda aqui, você que manda aqui, Franco. Dá para perceber que a gente é um pouco mais rodado aí. Mas acredito que o início, que acho que é bastante interessante, que todos aqui vão lembrar um pouco disso, né? O início, eu acredito que ele se deu quando nós tínhamos aquele que a gente chamava daquela lagarta branca da soja. A lagartinha branca, não sei se vocês lembram. Vamos fazer um inseticida. Não, preocupa não, porque vai dar a lagarta branca, que nada mais é do que um fungo, né? Que é a nomúria. Né? A tão falada nomúria. E aí, alguns de nós agrônomos escutamos dizer que se nós pegássemos aquela lagarta, batesse ela num liquidificador e colocássemos no pulverizador, a gente conseguia... Né? Replicar ela. Olha, né? só. Você fez isso, Franco? Fiz várias vezes. Que legal. E tinha eficiência agronômica, via depois outras lagartas colonizadas. Isso se perdeu. Aí a multiplicação biológica on-farm. Foi a primeira. Vamos dizer assim, era o primeiro on-farm. Esse modelo não conhecia. Não conhecia. Então, era muito interessante. Então, por que hoje... a geração nova dos agrônomos desconhecem. A gente vinha até discutindo esse assunto, né? A geração RR, né? Que é do Roundup Red. Então, a galera do RR, né? Então, eles pegaram uma turma aí do glifosato para frente, da resistência, dos transgênicos, né? Então, a gente... os dinossauros aí, né? Nós nos consideramos e hoje se vê pouco nomúria no campo, né? Exatamente. Então, não se vê mais nomúria, por quê? Devido à questão do problema da ferrugem asiática, e que nós tivemos necessidade de se realizar constantemente aplicações de fungicida, e então os fungicidas praticamente eliminou esse fungo que vinha de forma natural. Que aquilo, eu lembro, meu pai falava, não preocupa não, que a lagarta branca vem. E eu ficava com aquilo na cabeça. Depois que eu me formei, que eu fui entender que lagarta branca é essa, né? Nada mais era do que um fungo que é a nomúria, que hoje, inclusive, né, está sendo renomeada, né? Para o Metarrhizo Riley, né? Isso, exatamente, né? Já está sendo renomeada para Metarrhizo Riley. Exatamente. Isso. E que é um agente extremamente interessante para nós multiplicarmos, viu, Douglas? Que legal. Legal, maravilha. Só para contribuir. Excelente. A gente está falando da multiplicação biológica na caixa d'água. Você voltou antes aí para o liquidificador com nomúria. Maravilha. Exatamente. Ô, Clis, então traz para a gente o paralelo de como é que saiu lá de 2012 de caixa d'água, metodologias extremamente artesanais, extremamente criticadas, para como é que está hoje esse universo. E depois eu já queria que você já emendasse nesse movimento aí para a gente falar um pouquinho desse grande embate que existe sobre críticas ao on-farm. Né? Então vamos lá. Hoje, como é que está o cenário hoje? Falando Exclusiva Bio, como a empresa que presta esse serviço para o produtor. Já um serviço bem tecnológico, né, nesse sentido, né, bem industrializado. Hoje, os nossos bioreatores que estamos trazendo para os novos produtores
É um bioreator de inox que faz todo o controle de qualidade, como temperatura, agitação, aeração, pH, que são todas metodologias que ajudam e que vão contribuir para o processo de multiplicação, de produção do micro-organismo, seja um fungo ou uma bactéria, né? Fora isso também, o que tem importante? O por trás, né? Essa assistência ao produtor é muito importante, porque o produtor precisa estar assistido quando ele vai estar produzindo micro-organismo, porque para ele é uma novidade na fazenda, né? É uma metodologia nova, é algo novo. Então ele precisa disso, ele precisa estar assistido de gente que entende do processo, gente que vai estar acompanhando ele no campo, a metodologia de aplicação, de produção, né? Está orientando não só o produtor, mas toda a equipe técnica, como seu gerente, seu agrônomo, sobre a equipe que vai aplicar, o operador lá do pulverizador, né? Todo esse trabalho. Então hoje esse mercado já está voltando todo para a parte de tecnologia mesmo. Para quê? Para cada vez mais esse processo ter sucesso, né? O on-farm ter sucesso. Aquele sucesso que a gente pensou há 10 anos atrás, né? Que foi aquele start. Então hoje já está se tornando uma realidade, né? Todo um trabalho voltado para isso, controle de qualidade. Porque o controle de qualidade vai entregar um produto com qualidade, né? Com resultado para o campo. Maravilha. Eu quero fazer mais uma Manda analogia aqui. O Faelo, nosso produtor, ele é mestre cervejeiro. Ele gosta de fazer uma cerveja. Produtor de cerveja. É. Eu vou fazer uma analogia que o Faelo... hoje em dia, você usa os baldes, Faelo? Balde, panela, eles têm, né? Pelo que eu conheço o Faelo, nunca vi fazendo cerveja. Uma pessoa super crítica, super detalhista, mas faz ali de forma manual. Tem risco de contaminação, Faelo? Tem risco, né? Já perdeu cerveja alguma vez? Né? Então isso acontece. Controladoria de processo. Então a gente pode fazer essa analogia também de um processo do Faelo, igual milhares de pessoas gostam, né, de fazer um final de semana uma cervejinha caseira, com uma biofábrica de cerveja, né? Igual nós conhecemos e nós fizemos no episódio lá com o Rodolfo, né? Perfeito. Da cervejaria Eva. Os bioreatores todos de inox. Uns bioreatores lindos e num espaço relativamente pequeno, mas com alto nível de asepsia, de processos. Eu acredito que já está nesse nível, né? O serviço que a Exclusiva Bio está prestando? Isso, seria isso? Exatamente. Né? Estamos buscando levar isso para o produtor. Igual você falou, o Faelo, ele tem a consciência que o produto dele está contaminado. Mas e o produtor que está fazendo, se ele não é assistido? Ele tem consciência? Ele às vezes vê lá que muito produtor confunde, o cheiro forte de bactéria, né? Então é a bactéria que eu quero. Não, nem às vezes não é, pode ser um contaminante. Então essa assistência, orientar os processos, porque é uma indústria. Ora, mesmo jeito que a indústria pode ter um problema, o produtor pode ter esse problema na fazenda. Sim. Então é importante ressaltar aqui que, enquanto Exclusiva Bio, né, o trabalho que vocês oferecem para o mercado, vocês também não concordam com os processos de multiplicação on-farm que não estejam dentro do padrão. Não quer dizer que é on-farm que vocês estão batendo palma, não. Não. Igual eu falei assim, lá atrás, em 2012, foi uma coisa inicial, caixa d'água, mas hoje o produtor já tem condições, tem empresa que pode dar esse suporte a fazer um trabalho bem mais correto. Vamos pensar em questão de contaminação. Às vezes eu posso estar fazendo um patógeno ali, que pode ser, já vi casos, por exemplo, de produtor está produzindo fusário, achando que estava produzindo aquele micro-organismo, né, mas não tinha avaliação, não tinha nada, e aplicando no solo dele. Olha a cagada que ele estava fazendo. Né? Por quê? Porque não tinha assistência. Porque achava e desenharam isso aí como a coisa mais fácil do mundo. Não é um trabalhoso. Né? Tem que ter cuidado, tem que ter asepsia, trabalho, qualidade. Né? Orientação, né, Franco? Então tudo isso é importante. Então hoje, visto aquilo lá atrás já não é mais aceitável. Porque não tinha quem orientasse, né? E hoje o produtor já tem quem orienta, né? E se orientado com qualidade, assertivo, o sucesso é garantido. Porque às vezes a gente pode até produzir, mas o meu patógeno, o meu contaminante, às vezes até um contaminante que pode ser nocivo ao ser humano, a uma pessoa que está trabalhando ali perto. Todo esse cuidado é muito importante.
Eu acho Então que é existe dois universos, então, dentro do on-farm, né? eu acho que assim, é extremamente importante tudo que o Klinsmann está falando, e eu assino embaixo também. O movimento on-farm, como qualquer outro movimento, sempre vai existir quem está caminhando na luz e quem está caminhando na escuridão. Então, acho que o grande embate aqui, e eu já queria puxar para esse debate, é por que o on-farm ainda é tão mal falado? Por que o on-farm tem tantas críticas? E eu já quero aqui emitir minha opinião de que, na verdade, o cenário on-farm, Klinsmann, me corrija se eu estiver errado, mas ele não é ilegal do ponto de vista de direito. Existem leis, decretos que permitem que o produtor rural multiplique o micro-organismo para uso próprio. Sim. Então ele pode, dentro da propriedade, fazer a multiplicação desde que para uso próprio. Sim. O que a atividade não tem é uma regulamentação. É isso, né? Então não tem uma normativa que fala o produtor tem que produzir num espaço X, YZ, com azulejo, com entrada de ar assim. Não existe essa regulamentação. Mas a Exclusiva Bio trabalha processos e protocolos já elevando o nível dessa régua. Exatamente, né? Porque nós já estamos pensando lá no futuro. O dia que essa normativa chegar, e ela vai chegar para o produtor, né? A Exclusiva Bio já está adiantada, já está pensando nisso. Porque o produtor, ele vai olhar para ele ali, vai olhar para a biofábrica, já está tudo certinho, estou fazendo tudo certinho, então beleza. Tá Então, para aquele produtor que quer começar a fazer a multiplicação biológica, mas quer fazer de uma maneira artesanal, no canto da fazenda, do lado do galinheiro, enfim, de uma maneira extremamente artesanal e para validação, não é o perfil de produtor que vocês atendem. Vamos só lembrar que essas normativas, essa regulamentação, ela já está hoje tramitando, já passou para a Câmara dos Deputados e ela tá indo, já foi para o Senado para ser votada, e ainda não foi. Me parece que ainda não foi votado, mas já está com todas essas regulamentações. E vamos lembrar aqui que a Exclusiva Bio, nesse caso, já está trabalhando as suas biofábricas em cima dessa regulamentação. Para que quando essa regulamentação for autorizada, né, for imposta, nós já estamos com todas as biofábricas, né, legalizadas. A gente teve a oportunidade de conversar com o deputado federal Zé Vitor aqui, e ele mencionou uma das defesas e pautas dele, muito a questão dos bioinsumos também, e lutando lá por esse grande movimento também. Tem sido uma pessoa que está à frente hoje dessa causa aí dos produtores, sim. Né? Então, como dizendo que o Franco está falando, né, essa parte da normativa, o que o Anvisa vai cobrar da indústria. Então, eu acredito que essa parte tem que ser cobrada do produtor também. Isso é para a segurança dele, da lavoura dele também. E nós acreditamos nisso. Na Exclusiva Bio, o Franco, né, toda a equipe voltada na Exclusiva Bio acredita muito nisso. Que o produtor, ele tem que ser assistido e a gente fazer um bom trabalho, uma boa produção do seu micro-organismo. Seja fungo, seja bactéria, né? Para aplicação ao campo. Acho que a grande verdade é que a metodologia on-farm permite que os custos sejam extremamente reduzidos, né? Acho que o grande embate da indústria é porque o produtor rural tem procurado muito essa alternativa para reduzir o custo dele, para ter viabilidade em aplicar vários produtos biológicos. Frente a isso, a indústria se sente ameaçada, incomodada, né? Também, porque não tem imposto, né? não tem invase, rótulo, né? Não tem pagar, vamos falar, para venda, né? Distribuição, então isso reduz muito o custo. Mas o produtor, ele não pode comercializar esse produto. É proibido, ele não pode comercializar. E todos os nossos produtores são bem orientados a respeito disso, que ele não pode comercializar. Próprio. Seria como a lei de defesa de cultivares, né? O produtor pode produzir para si mesmo, mas ele não pode produzir para comercializar. Então, isso aí é uma medida protetiva, né, para os pequenos e médios produtores. Não faria sentido, né? Não faria sentido isso aí. Isso, nem assim, distribuir para o vizinho, falar, vou dar um pouquinho para o meu vizinho, também não pode, não. É proibido. Como é que está o mercado? Como é que está o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira, em relação aos biológicos? Não vou nem falar on-farm. Aos biológicos. De forma geral, os produtores conhecem, têm objeções,
a maioria já usou algum produto? Como é que está o conceito na agricultura hoje? Eu vou falar a minha opinião, vou deixar também o Franco falar dele como técnico. O que eu vejo muito é o seguinte, né, que eu acompanho outros produtores que usam comercial, tudo falando do biológico. Ainda há muita dúvida sobre o biológico, né? Há aquela dúvida, aquele pé atrás, porque um dia eu vi até um comentando assim, eu aplico inseticida, eu vejo. Lá se colonizou uma cigarrinha, uma lagarta morreu. Inseticida biológico. Mas o que eu aplico no solo, eu não vejo. O que está lá no solo. Né? Como então, comprovar que está tendo realmente eficiência, que esse agente biológico ele está sendo instalado no solo? Isso, né? Isso, exatamente. E eu vejo assim também, comentando, até uma brincadeira. Que uns falam assim, uma mulher falou uma vez num podcast, se o químico não deu certo, ele vai lá e aplica de novo. Né? Se o biológico não deu certo, não presta. Esse é o termo que todo mundo usa. Não presta, biológico não presta. Esse biológico não presta. Mas tem várias coisas por trás desse biológico que aconteceu lá na lavoura. Né? Porque não é só aplicar. Tem que ter todo um cuidado que depois a gente fala também. Uhum. Agora você, Franco, a sua opinião? Seguir nessa linha de pensamento, né? Porque existe essas restrições. Mas produto biológico eu tenho que fazer ele em determinado horário, né? Eu tenho uma umidade, né? Mas para mim vai complicar, vai afetar a minha logística, a estrutura da minha propriedade não tem condições. Só que o produtor esquece o seguinte, que praticamente todos os produtos químicos, eles têm uma especificidade para cada um na hora de você aplicar. Você vai fazer um desfoliante, vai fazer aí um glufosinato, por exemplo, né, que até citei hoje para um cliente nosso. Você vai fazer um glufosinato, você tem que ter uma boa luminosidade, né? Você tem que ter um adjuvante bom, né? E então existe, né, uma técnica específica para praticamente todos os produtos químicos, né? Como eu dizia, antigamente nós fazíamos pós-emergente, né? Vários pós-emergentes. Nós tínhamos limitação de estágio, né? Você tem limitação de luz, de horário. Tem produtos químicos que você tem que fazer à noite ou durante o dia. Você tem que atingir o alvo. É a mesma forma. De forma geral, o biológico é igual. Os químicos, eles são super técnicos, né? Exatamente. Alguns mais, outros menos, mas existe um direcionamento já específico que muitos não conhecem, né? A diferença é o tal do Santo Mep, que tem que ver para crer. Né? O produtor, muitas vezes, viciou nisso, que eu falei anteriormente. Ele quer ver. Apliquei aqui um peretroide, que tem um espectro violentíssimo nas lavouras, né? Que é algo que precisa ser eliminado das nossas lavouras, e o biológico vem para isso. Então, o biológico ele vai te levar um pouco mais tempo para que você veja o efeito dele. Porque quantos anos que nós estamos destruindo nosso solo? Quantos anos estamos causando desequilíbrio biológico? Então, nós estamos aqui para retomar esse equilíbrio. Esses produtos biológicos vêm para fazer com que esse equilíbrio biológico venha a ser retomado dentro da agricultura, que é um caminho sem volta. E eu digo muito, produtor hoje no Brasil, que eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que mais utiliza produto biológico no mundo. E com números, assim, muito consideráveis, com relação a outros países. Olha só. Que é um engano que a maioria tem, né? Essa informação não precisa divulgar cada vez mais, né? Mas mesmo assim, ainda há muitos produtores que nem conhecem, né? Até perto da gente aqui. Nas minhas visitas, eu vou conversar, eles nunca ouviram falar. Nunca ouvi falar. Da tecnologia. E eu digo sempre o seguinte, produto biológico, daqui para frente, ou você já usou, ou você vai usar. E se você não usou, você quer usar, e você vai chegar a um ponto que você não vai ficar mais sem, porque não tem volta. Quem não for por esse caminho, não é porque eu trabalho com isso, não, é porque eu estou vendo isso. Isso eu vejo a cada dia. Eu sempre falo para a nossa equipe, vocês têm certeza que o que vocês estão fazendo, isto tem retorno para o produtor? É eficiente? Vocês estão vendo isso no campo? Você acredita no seu produto? E todos são unânimes. Sim, eu acredito. Mas então por que todo mundo não está usando? Então, assim, eu acho que é um raciocínio que nós temos que ter. Já que é tão bom assim que eu estou falando, por que um cliente imediatamente não fecha com nós? Sabe? Ou seja, o que acontece, na minha opinião, que nós não estamos sabendo, Douglas,
como transmitir essa informação. Mas que é um caminho sem volta, sem É um sombra caminho de sem dúvida. volta. É um caminho sem volta. Eu sempre digo, se você não usou, você vai usar. E não tenha... Agora vai depender do tempo. Aí o produtor tem que decidir se ele vai ter sucesso ou se vai quebrar. Então, corra para usar, é meu conselho. Maravilha. Ainda mais agora, com o preço das commodities que estão no mercado aí, tudo baixo. Agora, o produtor vai mostrar quem realmente é um profissional. São nesses momentos que os produtores vão fazer a diferença no mercado. Aquele tal, o produtor é sortudo. Não, ele é eficiente. Gestão de custo, Gestão de custo, né? eficiência na produção agrícola. Eficiência na produção, parte de mecanização, gestão de pessoas, Maravilha. né? E tudo mais. Maravilha. Vamos deixar o Franco e o Clisma tomar uma aguinha aqui, Ismael. Vamos falar dos nossos parceiros. Depois a gente já volta para a gente já caminhar para o encerramento. Fica à vontade. Nós vamos só fazer o nosso jabá aqui. Vamos falar sobre a Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior, também estão presentes nas cafeterias de mais alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, sobre a produção de cafés especiais? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles. Lá você vai ver uma infinidade de fotos e vídeos e processos e pessoas, produção de café. Um abraço a toda a família Baú. Obrigado pelo apoio e pela parceria de sempre. Maravilha, vamos falar aqui do nosso produtor, né, a Faelo Filmes. Você que planeja casar, né, tá cutucando aí o marido, na verdade tem muitos namorados e noivos aí que tá enrolando tem muito tempo, né, então chegou a hora de você planejar o seu casamento ou chegou a hora de você planejar aquele evento corporativo ou aquela transmissão de live, aqueles eventos empresariais, né, e para isso a Faelo Filmes é especialista na captação de vídeos, né, de imagens em vídeo em altíssima qualidade. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho incrível da Faelo Filmes, que é especialista em filmagens de altíssima qualidade, no mercado aí há diversos há anos, mais de 10 anos, né? Só você acessar o QR Code aí que você vai acessar o Instagram lá e vai conhecer o incrível trabalho da Faelo Filmes. Vai ver tudo de bom lá que eles têm. Vamos falar sobre a Cultura Agromais. A Cultura é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para a lavoura. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, com aumento efetivo da produtividade, com bastante rentabilidade. Isso aí, atualmente a companhia está em expansão, já conta com 10 unidades, né? Patrocínio, que é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e Ituverava, lá em São Paulo. Então, para você conhecer um pouco mais do trabalho magnífico que a Cultura Agromais faz dia a dia no campo, é só você acessar o QR Code ou o link que está na descrição, que você vai cair diretamente lá no Instagram, e lá tem muito conteúdo interessante. Maravilha, vamos falar da Anatomic Gel, Maninho? Vamos. Já conhece as botas e botinas da Anatomic Rapaz, Gel? e essa aqui é bonita, hein? Eu e Ismael, eu gosto mais daquele tom mais fosco, assim, ó. Olha pra você ver que coisa bonita. Mais forte, um marronzão mais forte. Eu uso Anatomic Gel. Nós já usamos tem mais de 10 anos tem e tempo, é um hein? prazer a gente poder, além de ser cliente também, ser parceiro comercial e falar um pouquinho também sobre essas brilhantes botas e botinas da Anatomic Gel. Elas são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, o seu revestimento interno também é feito em couro, que garante absorção de impacto, conforto no uso diário, um calçado extremamente estiloso. Conforto realmente é o DNA da Anatomic Gel. Pessoal, vocês imaginam... Tô com uma bota aqui no pé. Deixa eu tentar tirar aqui uma palmilha. Pessoal, vocês não fazem ideia o tanto que essa palmilha aqui ela é macia, confortável, não. Isso aqui tem gente que vai lá na Anatomic Gel ou no site, na loja física lá em Franca, e só compra palmilha para
para renovar os calçados. Maravilha. O solado dela também é outro destaque, que é produzido em borracha gel, que torna o produto também muito mais resistente, muito mais durável. Pessoas de todo o Brasil e mais 60 países já utilizam a Anatomic Gel e você também merece ter essa experiência. Estamos com cupom de desconto, mano, em 10% de 10% na loja, no presente do Roots e da Anatomic Gel. na loja virtual. Para ir para a loja virtual é só posicionar o celular no QR Code que está aqui no cantinho da tela ou debaixo aqui também do vídeo tem um link que você também vai direto para a loja virtual deles. Lá tem um monte de opção. Aqui a gente fala muito sobre a linha que está direcionada ao agro, que é o nosso público, que você que nos escuta, mas lá tem uma infinidade de calçados casuais, tem um monte de opção lá. Tem uns modelos de sapato muito bonito Sapato, lá. tênis, eu vi agora também. E para quem gosta, eu tenho olhado lá umas mochilas executivas de couro, tanto pretas quanto conhaque, e também aquelas malas de mão, sabe aquelas malas de viagem? Maravilhosa. Boa de viagem. Para viagem curta e tal. Justamente. Viagem de 2, 3 dias no máximo, excelente. Então tá lá, tá aí o QR Code para você acessar. Junto com o cupom ROOTS10. ROOTS10. E eu quero dar um recado para você aqui, a gente está vendo um grande movimento, né, a grande revolução que está acontecendo na agricultura brasileira, né? Aqui a gente está falando de on-farm. Pensa, pessoal, se a gente falasse, voltasse umas décadas atrás, o pessoal, porque esses meninos estão ficando doidos, né? Não existia nenhum biológico, quanto mais produzir. Justamente, né? A revolução está aí, a gente está num novo momento, né? A gente está falando de inteligência artificial no agro, drones, tecnologia, genética, e eu vou fazer uma pergunta para você, e os pneus? E os pneus dos implementos, você tá pensando nos pneus? Tem tanta coisa boa, tem tanta tecnologia e você está comprando os pneus por preço, aquele mais barato? Faz não. As máquinas, os implementos que são um alto investimento, né, Franco? Né, Douglas? Exatamente. Merecem pneus de altíssima qualidade e altíssima tecnologia. E onde que você vai encontrar os pneus próprios e adequados para os seus maquinários? Lá na Pneus União, em Patos de Minas. Parceiro da Firestone. Justamente, AG. que representam aí a Firestone AG. A Pneus União está no mercado há mais de 42 anos, especialista em manutenção de pneumáticos, né? E tem a missão aí realmente de ser uma verdadeira solução em pneus. Existe o pneu adequado para o tipo de maquinário, o peso, se o solo é mais arenoso, mais argiloso. E o pneu errado, ele tem duas coisas que pode acontecer. Ou ele estourar e dar um prejuízo, né? Ou ele não potencializar, né? Ele não aproveitar o potencial daquele implemento. E a gente, se for fazer... E o Pedrão é fera de fazer essas contas no papel. Ele faz a conta de qual que é a perda de eficiência do maquinário por hectare e em todas as operações da safra. Você vai entender o que é a importância do pneu. Ô Frank, eu e o Ismael, a gente foi lá na Pneus União lá conversar com o Pedrão e tal, o dia que a gente formalizou a parceria e ele queria também comunicar a marca dele conosco. Rapaz, o Ismael tá dando esse recado, falando que se pneu é tudo igual e tal. Rapaz, eu era que achava que pneu era tudo igual. O Pedrão, ele deu uma aula, mas uma aula pra nós lá. Eu fiquei esbabacado. Aí a minha dúvida e é importante falar disso, inclusive o Pedrão tá convidado a vir aqui dar essa aula aqui pros nossos telespectadores, pros nossos ouvintes também. Tá agendado já com um especialista da Firestone. Eu fiquei pensando, é claro que eu não trabalho nesse ramo e tal, mas... acho que a grande parte não tem esse conhecimento específico sobre a importância e acredita e tem com que pneu basicamente tudo igual. Rapaz, ele pega um pneu e fala de componentes do pneu 10 minutos seguidos, assim, ó. Só de tecnologia que tem. E, enfim. Parabéns ao Pedrão aí por todo o trabalho. Testemunho meu aí, que eu também compro pneu lá com ele, inclusive. Olha só. Que legal. Né? E realmente ele tem um conhecimento. Nossa, e uma pessoa maravilhosa, né? Demais. Nossa. Muito sério e certo com as coisas. E a Firestone, né? Marca líder em pneus agrícolas na América, com mais de 100 anos de história aí. Tem um lugar lá que é próprio destinado para fazer testes, lá em Ohio, nos Estados Unidos, né? Então, os mais diversos testes são feitos ali 24 horas por dia, 7 dias por semana,
para levar o que há de melhor em eficiência de pneus. Então, se você vai comprar um pneu, lembre de acessar o QR Code aqui ou entrar em contato com o Pedro lá na Pneus União. Pensou em Pneus União. Pneu não é tudo igual. Maravilha. Vamos falar também do nosso último parceiro aqui, o Sebrae. Já de antemão, mandar um abraço a toda a família, a todo o time do Sebrae, que faz um trabalho fantástico aí no nosso agronegócio. O Sebrae, ele pediu para dar um recado especial. Manda bala. Agora a gente tá em junho, né? Como é que tá as colheitas de café? Já tá a todo vapor pro final ou não, tá no início. Tá no início ainda, né? Tá no início. Então o recado vai para os cafeicultores, né? Para quem está na cadeia do café. O recado do Sebrae é estar atento aos processos de pós-colheita, né? E o processo e o café, o produto final, ele só se torna especial lá no início do planejamento, né? Que é a escolha dos cultivares, né? Que é você definir os cultivares com períodos de ciclos de maturação diferentes para você escalonar a sua colheita. No momento da colheita, decidir qual talhão começar primeiro, né? E no momento da colheita também, saber se a estrutura de pós-colheita está dimensionada para a sua lavoura. Então isso é super importante e é um trabalho que o Educampo tem feito junto com o pessoal, né? Junto com vários cafeicultores, produtores que fazem parte do projeto Educampo. E aqui nós deixamos o QR Code para você conhecer um pouco mais do projeto do campo, um projeto de gestão super importante. Fantástico. Que tem auxiliado aí muitos produtores e eles comprovam que quando você tem uma gestão melhor nos processos de pós-colheita, você tem mais rentabilidade no final. Um abraço aí a todo o time do Sebrae. Maravilha. O Franco, Clisma, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, já caminhando para o encerramento, mas eu queria deixar à vontade vocês para a gente poder discutir um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Clisma, quais são os desafios encontrados nesse movimento on-farm, como é que é o seu trabalho na prática, na ponta, como é que está esse cenário hoje, e já queria que você emendasse falando um pouquinho dos desafios de hoje, mas falando também um pouquinho de como é que você enxerga esse cenário para o futuro. Né, então, Douglas, falando assim um pouquinho sobre o on-farm, que é muita coisa, né, eu acho que só um podcast a gente nós vamos precisar de uns 5 episódios. Para mais, né? que é muita coisa. Cada dia que nós estamos aí nesse movimento é um aprendizado novo, né, Franco? Exatamente. Isso aí é uma vida, né, que nós temos dentro do on-farm. Né? Então, assim, os desafios que nós encontramos, primeiramente, já o controle biológico, vamos falar assim, comercial, ele tem todo o seu desafio. O on-farm é um desafio maior ainda. É uma mudança de conceito, é algo novo. Né? Eu sempre brinco com o Franco, onde que a gente vai, que costumo falar o seguinte: todo mundo que começa um manejo on-farm é uma coisa nova, um manejo novo, uma metodologia nova no campo, ele é maiado, porque ele está fugindo da casinha, ele está fugindo do tradicional, ele está tentando algo novo. Mas nós estamos vendo o seguinte, que o nosso trabalho com os produtores que nós estamos desenvolvendo, os resultados por si só, eles mesmos estão disseminando nosso trabalho, o nosso projeto. Maravilha. Né? Então eu posso falar assim, categoricamente aqui, que todos os nossos clientes, nenhum deles desistiu do on-farm. Todos estão seguindo. Um produtor que está nos escutando, e esse áudio, esse podcast chegou para ele, ou para um gestor de propriedade que já ouviu falar ou que não ouviu falar e quer conhecer mais esse movimento. Onde que a Exclusiva Bio está? Como que faz para entrar em contato? Como é que é esse processo? Né? Hoje a Exclusiva Bio está presente em Paços de Minas, a nossa central é em Paracatu e nós temos uma loja em Unai também. Estamos desenvolvendo mais novos projetos para outros estados, né? Para regiões aqui perto também, né? Até o Douglas pode falar um pouquinho melhor a respeito disso. Aqui em Paços de Minas, se o pessoal aqui da região quiser entrar em contato, nós estamos na Avenida Barabá 2222, no bairro Bela Vista, né? É logo ali quase na entrada para entrar para o Alto Colina, naquela rotatória. Então vai lá, passa, vamos tomar um café, né? Aquele famoso café. Vamos conversar um pouquinho do on-farm, do manejo, o que é o controle on-farm, vamos tirar essas dúvidas, né? Porque é algo novo. Todo mundo quer conhecer, né? Quem quer conhecer, o produtor, aquele engenheiro agrônomo quer conhecer essa metodologia, os nossos trabalhos, ele está convidado.
qualquer horário, a gente está presente lá, tá bom? Maravilha. Maravilha. Deixa o telefone também, um telefone de contato, um WhatsApp. Deixa seu WhatsApp Tem aí que vai Instagram bombar também? de mensagem Tem aí, Instagram? ô Clisma. Tem Instagram também, né? Instagram da Exclusiva Bio é @exclusivabio, né? Eu vou deixar o meu contato aqui, 34 991 46 3882. Pode entrar em contato comigo. Clisman. Isso, Clisman. Clisman. Vou dar um presente pra vocês aqui, Clisma, um boné do Roots. Opa, obrigado. Ô, rapaz. E tem um cafezão especial direto também lá da Baú. Eu vou até colocar aqui agora. Aí, Esse aí é special. Café Franco, da- tem pra você também um cafezão Uau, especial. que Abre aí, isso, vê o que tem obrigado. aí dentro. Vou mostrar pro pessoal ali ver, ó. Oh, que bacana. Catu do Clisma é um catuaí. Maravilha. Catuaí também, Esse é um maravilha. catuaí? Agora vocês estão preparados para energizar por uns dias. Esse aqui eu já experimentei alguns. Realmente é um special. Viu? Maravilha. Ô, Franco, Franco, Clisman Douglas. vamos lá. Muito obrigado. Opa, foi maravilhoso. Eu quero deixar só o Franco dar também ali as credenciais finais e falar um pouquinho como é que ele enxerga esse mercado para o futuro. E já te agradecer bastante, ô Franco, a disponibilidade da gente poder bater esse papo aí. E sintam-se sempre bem-vindos e em casa. Opa, recebido. Eu queria falar aqui, na parte comercialmente falando, hoje a Exclusiva Bio, ela tem um time, né, de pessoas extremamente profissional. Não estou aqui fazendo uma propaganda, eu como consultor, eu tenho uma responsabilidade ainda maior, porque nós, como consultor, sempre aprendemos a ver o lado do produtor. Então aqui, eu como consultor, proprietário da Exclusiva Bio, o Clisma aqui como microbiologista, faz parte do nosso time também. Temos vários especialistas que foram selecionados e escolhidos a dedo, né? Pessoas que realmente acreditam e sabem como fazer. Nós só não fazemos, mas como também nós instruímos como se aplica, como se transporta, como se invasa, como você vai realizar essas aplicações. Muitas vezes o produtor fica com medo. Mas eu vou entrar nisso, eu estou com medo. Vai me dar trabalho? Não preocupa não. Esse é o nosso trabalho. É o que nós fazemos. É a nossa responsabilidade. Então foi assim que nós enxergamos que como o on-farm, ele realmente vai entregar aquilo que nós prometemos, com a viabilidade adequada de todos os produtos. Vale salientar também, estava me esquecendo, nós temos um laboratório ao qual nós direcionamos essas análises e fazemos, né, os laudos com os resultados reais e verdadeiros ali, que realmente o mapa do que está acontecendo. O Clisma anteriormente iniciou uma conversa sobre como provar que esses produtos no solo estavam lá, através do laboratório, através das coletas que são realizadas no solo. Mas eu quero dizer aqui que o time que nós temos é um time que gosta do on-farm, que ele vive, né? Nós acordamos on-farm, nós almoçamos on-farm, nós dormimos on-farm, né? Então nós realmente somos especialistas e temos total segurança de levar isso para a propriedade de vocês, para que vocês possam ter esse retorno, né? Uma redução de custo, um equilíbrio microbiológico no seu solo e um aumento de produtividade. Isso é fato e eu tenho a segurança do que nós fazemos tem eficácia. Que maravilha, maravilha. Muito bom escutar esse discurso com total segurança, sinergismo. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Tamo junto. Maninho, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana, né, meu Tamo irmão? junto. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou. Se gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, considere curtir também esse conteúdo, considere compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, compartilha lá no Instagram também. Tamo junto e até semana que vem. Um abraço, fica com Deus. Obrigado.